O cenário em que essa palavra é pronunciada é carregado de tensão espiritual, histórica e emocional. Jesus já se encontra na noite derradeira antes da cruz, dentro do ambiente da última ceia pascal, celebrada segundo os costumes judaicos do período do Segundo Templo. A mesa ainda está posta com os elementos da Páscoa, memória viva da libertação do Egito, quando o povo foi salvo do juízo por meio do sangue do Cordeiro. Esse pano de fundo não é acidental, porque enquanto se recorda a libertação antiga, uma libertação infinitamente maior está prestes a acontecer. É nesse contexto que Jesus se volta diretamente a Simão, chamando-o pelo nome 2 vezes. Simão, Simão. Uma forma hebraica carregada de solenidade e afeto, que na Escritura aparece sempre em momentos decisivos, como quando Deus chama Abraão ou quando o Senhor fala a Moisés do meio da sarça. Não é um chamado casual, é um alerta amoroso, quase como quem segura o rosto do outro com as mãos antes de falar algo grave. Quando Jesus afirma que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, o texto revela uma realidade espiritual que normalmente permanece invisível. O verbo usado carrega a ideia de sacudir violentamente, como se faz com o trigo no processo de separação entre o grão e a palha. No mundo agrícola antigo, peneirar o trigo não era um gesto delicado. Era um ato rude, repetido, que expunha o grão ao impacto, à instabilidade e ao risco de se perder se não tivesse peso suficiente. A imagem comunica que há uma permissão divina envolvida, não uma autonomia absoluta do mal. Satanás pede, não age por conta própria. Isso ecoa diretamente a narrativa de Jó, onde o adversário também solicita permissão para provar a fé de um servo fiel. A tradição interpretativa compreende que aqui não se trata de uma tentação isolada, mas de uma investida contra o grupo apostólico como um todo. Vocês, no plural, ainda que o foco pastoral da fala de Jesus recaia de modo particular sobre Pedro. Nesse ponto, é importante perceber que Jesus não diz que Satanás pediu para destruir, mas para peneirar. A peneira não cria o grão, apenas revela sua condição. A prova não produz fé do nada, mas expõe sua realidade. Isso impede leituras equivocadas que atribuam a Deus intenções sádicas ou ao diabo um poder criador. O texto sustenta que a provação é real, intensa e permitida, mas limitada. O Senhor conhece o processo e o resultado antes mesmo de ele acontecer. Quando Jesus afirma, eu, porém, orei por você, o texto desloca o foco da ameaça para a intercessão. O contraste é direto e intencional. De um lado, Satanás pede para peneirar. Do outro, o Filho intercede. O verbo está no passado, indicando uma ação já realizada. Antes mesmo de Pedro cair, antes mesmo da negação acontecer, a oração já foi feita. Isso revela um aspecto profundo do ministério de Cristo como intercessor, não apenas depois da cruz, mas já durante seu ministério terreno. A fé de Pedro não é sustentada pela força de sua personalidade, nem pela intensidade de suas promessas, mas pela oração eficaz de Jesus. O pedido específico da oração não é para que Pedro não seja provado, nem para que não caia, mas para que sua fé não desfaleça. Isso é teologicamente significativo. A fé pode ser abalada, enfraquecida, momentaneamente obscurecida, mas não aniquilada quando sustentada pela graça. O texto não autoriza a conclusão de que Pedro estaria imune ao erro, nem sugere uma infalibilidade pessoal. Pelo contrário, pressupõe a queda, mas afirma a preservação da fé no meio dela. A tradição interpretativa reconhece aqui uma distinção entre fracasso moral e apostasia definitiva. Pedro cairia, mas não deixaria de crer. Quando Jesus acrescenta, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos, ele introduz uma dimensão restauradora que antecede a própria queda. O retorno não é tratado como uma possibilidade remota, mas como um fato esperado. Isso não diminui a gravidade da negação, nem transforma o pecado em algo trivial, mas revela que o propósito final de Deus não é a ruína, e sim a restauração. O verbo voltar carrega a ideia de conversão no sentido de reorientação, não de uma primeira experiência salvífica, mas de um reencontro com o caminho. O fortalecimento dos irmãos não nasce da autoconfiança, mas da experiência profunda da misericórdia. O texto sugere, sem romantizar, que aquele que foi quebrantado aprende a sustentar outros com mais ternura e sobriedade. A resposta de Pedro, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte, brota de um coração sincero, mas ainda não plenamente consciente de sua própria fragilidade.
Os relatos paralelos em Mateus capítulo 26, versículos 31 a 35, e em Marcos capítulo 14, versículos 27 a 31, mostram que essa declaração ocorre logo após Jesus afirmar que todos se escandalizariam naquela noite. Pedro se coloca como exceção, não por arrogância deliberada, mas por uma compreensão ainda incompleta da natureza da provação que se aproxima. No Evangelho de João, capítulo 13, versículos 36 a 38, essa mesma disposição aparece quando Pedro pergunta para onde Jesus vai e afirma que daria a própria vida por ele. O conjunto dos textos revela um padrão. Pedro fala a partir do amor, mas sem ainda compreender a profundidade da batalha espiritual envolvida. É importante não psicologizar Pedro como se ele fosse simplesmente impulsivo ou inconsequente. O texto não autoriza esse reducionismo. Ele é corajoso, leal e genuíno, mas confia excessivamente na força de sua própria resolução. A tradição interpretativa reconhece que esse é um erro comum entre os discípulos antes da cruz: confundir disposição emocional com sustentação espiritual. A prontidão para morrer não garante fidelidade diante do medo súbito, da pressão social e da ameaça real. Quando Jesus responde, eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece, a fala assume um tom solene e definitivo. O uso do nome Pedro, em vez de Simão, ressalta o contraste entre a identidade recebida e a fragilidade momentânea. O canto do galo era um marcador temporal conhecido em Jerusalém, associado à vigília final da noite, pouco antes do amanhecer. A precisão da profecia não é para humilhar, mas para preparar. Jesus não descreve uma negação genérica, mas 3 negações específicas, e não de um detalhe periférico, mas do próprio relacionamento que me conhece. Aqui o texto exige cuidado para evitar leituras fatalistas. Jesus não força Pedro a negar, nem o transforma em um personagem sem responsabilidade. A profecia revela o que acontecerá, não causa o acontecimento. Ao mesmo tempo, impede uma leitura moralista que trate a queda como surpresa absoluta ou como falha irremediável. O Senhor conhece o coração, conhece o medo, conhece o ambiente hostil que se formará no pátio do sumo sacerdote, e ainda assim não retira seu chamado. O texto segue avançando, carregando consigo uma tensão não resolvida. Pedro ainda não entende plenamente, os demais discípulos também não. A noite continua, a ceia prossegue, o Getsemane se aproxima. A palavra foi lançada como semente em solo ainda não revolvido, e seu peso só será sentido quando o galo cantar, quando o olhar de Jesus encontrar o de Pedro, e quando a fé peneirada provar que não desfaleceu, ainda que profundamente ferida. Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Voz por ChatGPT 5.1. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.